Open my eyes! My eyes! Meu nome é Ian Howard, e eu sou ex-membro de uma seita. Eu escapei dela em 1978, e hoje vou analisar alguns clipes de filmes que falam sobre seitas. PSI, Mind Development Institute Limited. Eu queria muito parar de fumar porque tenho asma. Meu médico já havia dito para eu parar e eu descobri que havia um curso para isso em Toronto. Então eu fui nesse curso em setembro de 1978. As reuniões eram na quinta-feira e na sexta-feira à noite, sábado e domingo o dia inteiro em um pequeno hotel. E nós íamos para casa toda noite após as sessões. No fim do curso eu já tinha dado a eles todo o meu dinheiro, dedicado minha vida para isso e me demitido do meu emprego. Deixei o grupo em outubro de 1978. Depois de menos de 3 semanas de envolvimento, passei por 11 meses de abstinência. Hoje em dia, os sintomas de abstinência são muitas vezes equiparados com o transtorno de estresse pós-traumático. But there comes a day when the quality of your life matters more than the time you've got left to live. This is the end for us. Don't wait to be struck down like dogs. Take your drink and lay down your life with your family. Ele está interpretando Jim Jones antes dele mandar matar as pessoas em Johnstown, na Indiana, em novembro de 1978. E eu vi esses corpos na capa da revista Time, e em outros lugares também. Eu pensei, eu poderia ter sido uma dessas pessoas, talvez, para alguém que esteja vendo, sem de fato saber o que aconteceu antes. Seja difícil entender porque alguém ouviria um homem dizendo essas coisas, são patéticas. Sim, porque você está usando a lógica. A questão é que as pessoas que estavam ouvindo isso em Johnstown, na Indiana, já não são mais capazes de usar a lógica. Elas haviam sido programadas para entender que ele era um escolhido e que ele tinha uma comunicação direta com Deus, isso se ele já não fosse o próprio Deus. Então, quando ele pede para que as pessoas bebam o líquido envenenado, elas o fazem. O interessante é que algumas pessoas de fato tentaram fugir, mas foram mortos a tiros. Se você tem um grande número de indivíduos como nessa cena onde tem cerca de umas 1000 pessoas, e você dá uma instrução para que elas literalmente morram. Em qualquer população de membros de seita, algumas pessoas estarão um pouco mais próximas da realidade do que outras. Tivemos um ótimo exemplo nessa cena, onde algumas pessoas pensaram, espera aí, o que está acontecendo? E elas correram para a selva. Muitas delas foram mortas a tiros, mas alguns conseguiram entrar na selva e eventualmente voltaram para Georgetown, não muitos. O que eu não gosto neste trecho é que você vê pouquíssimas pessoas, quando na verdade sabemos que havia aproximadamente 1000 pessoas quando tudo isso aconteceu. Ele está com óculos escuros, porque os críticos estavam falando que seus olhos estavam muito vermelhos. Ele estava tentando encobrir isso, mas o que ele dizia a todos é que ele tinha a luz de Deus em seus olhos. E que se não usasse óculos escuros, ele acabaria matando as pessoas. Eu acho que eu daria a nota 8. I don't know why I'm here, Pele. I don't know why you invited us. I don't know why I'm here. I don't know and I can't. Come on, No. come on, sit down, Danny. Danny, please. Please sit down. Na minha opinião, esse é um ótimo trecho que o filme traz. Trata-se de uma forma de bombardeio de amor que não necessariamente é para recrutar alguma pessoa, mas sim para tentar manter alguém no grupo a partir do momento em que percebem que o seu senso crítico voltou à normalidade. Então, você bombardeia essa pessoa com amor, você a cerca com muitos abraços e beijos. É tão falso quanto uma nota de R$3. É amor condicionado e condicionamento para continuar seguindo as regras. Em uma seita, todos se vigiam. Se alguém estiver enfraquecendo na crença ou qualquer que seja a terminologia, eles vão focar nessa pessoa em específico e trabalhar psicologicamente nela. Muitas seitas eram visualmente identificáveis por causa das roupas, mas depois de 1970, ficou muito mais difícil de identificar a maioria dos grupos visualmente falando. Esse trecho é muito útil, vou dar nota 8. I'm not sure. I'm upstate, I think. Na minha visão, esse é um trecho muito útil para a nossa análise. Quando alguém é vítima do controle mental, há uma pressão sobre a mente humana e ocorre uma mudança.
Você passa por uma mudança de personalidade. A antiga será tirada de ação e uma nova será criada. Esta é uma grande preocupação para a maioria das seitas. Sempre haverá uma pessoa te acompanhando. Se você fosse fazer uma ligação para casa e o grupo soubesse disso antes, eles iriam se certificar de que houvesse alguém junto com você, para que você dissesse certas coisas que poderiam até ser roteirizadas nessa ligação. Então é uma ótima cena. Deixa eu pensar aqui, eu acho que dessa vez eu daria uma nota 9. Excelente. There's someone visiting we want you to talk to. We just want to be sure you're on the right track. Yeah, we all love you. I love you. You know we love you. No geral, eu fiquei muito preocupado e muito reticente com esse filme. Ele retrata uma desprogramação neurobiológica que está muito distante da realidade. É um absurdo, mas esse trecho em específico é bom. A questão da desprogramação sempre foi muito controversa e quando falamos em desprogramação, é geralmente alguém da família que contrata os serviços de outra pessoa para se envolver de alguma forma, talvez até em forma de aconselhamento. Nesses casos, a pessoa precisa ser contida, você de fato precisa detê-la. E o que é controverso é que as famílias simplesmente pegariam um ente querido. E essa pessoa seria levada para o que normalmente descreveriam como uma casa segura. Nesse lugar o desprogramador começaria a falar com essa pessoa e ela não seria autorizada a sair. A desprogramação média pode levar 2, 3 ou 4 dias mais ou menos. He's a great guy, sis. He's real experience in religion and stuff. Just 3 days. Just listen to him, yeah? Nesses casos em que a desprogramação ocorre com sucesso, esse era exatamente o tipo de coisa que iria acontecer. Mas veja, a desprogramação só é bem sucedida na minoria dos casos, é quase inexistente. Por isso, eu dou a esse trecho a nota 9. You having a good day? Who knows? I know. You know. Have you ever had the feeling of being connected to someone in a way that goes beyond understanding? Eu gosto muito desse trecho. Digo porque quando eu mesmo estava em uma seita e tinha que sair e conhecer pessoas, eu recebia 2 instruções. Uma era, aborde pessoas pelas quais você se sente atraído, e a segunda era, fique longe de pessoas excêntricas. A moça que estava falando comigo para me convencer a ir nessa reunião foi muito elogiosa. Você sabe que tendemos a enxergar mais do que realmente existe nessas situações, até porque dirão qualquer coisa para que você vá a essa primeira reunião. Muito bom esse trecho. Há um olhar que algumas pessoas chamaram originalmente de o olhar de 1000 metros. Nós não o usamos mais com muita frequência hoje em dia, mas nos anos 70 era assim que era chamado. Geralmente era associado a alguém que tinha sido colocado em um estado de transe profundo e que ficava olhando diretamente através de qualquer pessoa que estivesse bem na sua frente. Eles eram colocados nesse estado de transe por algum recrutador da seita que ficava a esta distância e com os olhos fixos neles. Com certeza tem que ser mais um 9. Could you answer the next series of questions without blinking your eyes? Yes. Without fear and hesitation, answer as quickly as you can. Sure. Have you killed anyone? No, Maybe. not me. Have you killed anyone? Yes. Who? Japs in the war. Do you regret this? No. Se esse trecho está tentando mostrar que eles podem extrair todo tipo de coisas do seu passado e que elas podem ser usadas contra você, é ótimo. Normalmente, quando se pensa em um ambiente de seita, pensa-se em um grupo de pessoas e que o grupo inteiro fica trabalhando em um único indivíduo. Mas no grupo que está sendo retratado, certamente existem sessões individuais que não são muito diferentes do que isso que foi mostrado nessa cena. Provavelmente essa é uma tentativa de mostrar o que acontecia antigamente. Essa é uma daquelas situações em que as pessoas ficam segurando um par de latas de metal que estão presas a fios e conectadas a um medidor. Isso supostamente mediria o nível de estresse de uma pessoa. Nós falamos muito sobre técnicas de coerção psicológica que são usadas contra o indivíduo. Uma pessoa normal e saudável retorna ao seu estado natural e é completamente controlada em uma questão de 3 ou 4 dias. É o tempo que geralmente leva. Out of 10, what you would give that on a scale of 1 to 10 out of realism? Nota 5. What is that? What is that? What is it? Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! Oh, my eyes! My eyes! Ah! Ah!
Se olharmos para este trecho e nos perguntarmos se é possível que isso aconteça de fato, e se uma seita seria capaz de fazer isso com alguém que simplesmente veio investigar, não tenha dúvidas que sim. Seitas fariam coisas terríveis aos seus próprios membros em termos de espancamento. Possivelmente poderia até ser feito na frente dos outros. Talvez possa ser feito silenciosamente em outro lugar para que o resto dos membros não fiquem sabendo. Testemunhei uma vez em um processo judicial no Canadá. Depois o juiz veio me perguntar se ele deveria ficar preocupado. Se por acaso ele deveria temer a seita que estava sendo julgada, será que o líder da seita faria com que algo acontecesse com ele? E eu disse, meritíssimo, se pergunta se é possível, a resposta é sim. Se o líder da seita controla a mente dos membros e depois enche a cabeça deles com algo de uma natureza pagã, isso faria total sentido para eles. A questão aqui é: não é questão de ser pagão ou não, a questão é o controle da mente. Isso é o que vem primeiro em toda situação. Só então é que os membros farão qualquer coisa por você. Vou dar nota 6. You got your law degree from Harvard. Was that enough for you, Wayne? Nope. Steve, professor of theology. Amazing. Em uma seita tradicional, o líder sempre será carismático. Neste caso, nós temos uma boa representação de um líder carismático. Outra coisa que eu gostei é que ele está destacando alguns indivíduos no grupo e falando sobre sua formação acadêmica ou profissional. Isso também é uma coisa muito típica que acontece. Você vai perceber que em seitas, eles recrutam estudantes, médicos, advogados, empresários, seja lá o que for. Seitas recrutam pessoas, e muitas delas são profissionais. O homem que estava sendo interpretado pelo ator no filme, e que vimos ali falando com os membros do grupo, se chama David Koresh. Isso aconteceu na cidade de Waco, no Texas. Eles fizeram o seguinte: conseguiram juntar muito armamento ao longo dos anos. Eles também não eram muito chegados em visitantes. Em dado momento, em 1990, as autoridades basicamente cercaram o local. E houve tiros disparados de ambos os lados. Muitos oficiais e autoridades foram baleados e mortos, outros ficaram feridos, uma parte do edifício ficou em chamas. E eu me lembro de fazer um comentário na época, exatamente quando tudo estava acontecendo, para uma emissora de televisão. Apenas um cara pulou de uma janela, todos os outros ficaram dentro do prédio e morreram. Isso é típico de uma seita. Se o líder diz para você ficar e morrer, afinal de contas você vai para o céu, ou seja lá o que ele tenha prometido, é isso que você faz. No que diz respeito ao cenário, parece ser bem preciso. Eles tinham um prédio muito parecido com o que vimos nesse trecho. O ator é inclusive bem parecido com o homem na vida real, David Koresh. Portanto, é um trecho útil. Vou dar nota 7. Would you like to buy some flowers? They're fresh cut. No, thanks. For your wife or your girlfriend? It's for a good cause. We're a Christian group raising money for a drug rehabilitation center. You lied to that man, Patrick. I brought in $20 for father. But it's lying. Adoro este trecho. Um grupo chama isso de decepção celestial, outro grupo chama de trapaça transcendental e o filme inteiro é baseado em uma história verdadeira. Eles vendem de porta em porta. Pode ser qualquer coisa, cactos, flores, pode ser alguma coisa pintada ou algo do tipo. Um grupo é conhecido por vender quadros. Pode ser absolutamente qualquer coisa e isso pode mudar de semana para semana dependendo do que o líder quer. Para mim, é nota 10. Algumas seitas têm escola sim. Já o padrão de educação que as crianças recebem é outra questão. Em uma seita, as crianças geralmente são um problema. Elas são frequentemente tratadas de forma muito severa para que elas se mantenham em silêncio. Se mantiver as crianças longe dos pais, eles não serão distraídos ou interrompidos enquanto estão sendo programados, ou seja lá o que o líder da seita esteja fazendo com os pais. Isso também ajuda a quebrar os laços entre eles. A última coisa que o líder de uma seita quer é que um membro da sua própria seita tenha isso.
uma relação de amor e afeto com outra pessoa. É muito provável que essa relação de amor venha interferir no controle que o líder da seita tem sobre as pessoas. Daria uma nota 7. What did Charlie say? He said, go to Terry's old house and kill everybody in there. Charles Manson liderava uma seita que se chamava a família Manson. Quando eles veem uma tragédia em termos de pessoas sendo assassinadas, como foi no caso da família Manson, e com razão, eles identificam isso como um problema. Talvez algumas pessoas pensem que isso seja um exemplo extremo que estamos dando quando tratamos do mundo das seitas. Eu não acho. Andar por aí assassinando pessoas geralmente envolve a polícia, e com toda razão. Então a maioria dos líderes de seitas não querem que você faça esse tipo de coisa. Eles fazem com que você minta sobre uma simples campanha de arrecadação. Assim você traz muito dinheiro e muitas pessoas. Eu daria para esse uma nota 7.